noite, amada igreja. É uma alegria, um privilégio estarmos reunidos aqui nessa noite, diante da palavra de Deus, para ouvirmos a voz e a direção do Senhor para as nossas vidas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. O texto que servirá de base para a nossa reflexão nessa noite vai do versículo 14 ao versículo 22. Apocalipse 3, do verso 14 ao verso 22. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acredito que todos aqui, pelo menos uma vez na vida, já tiveram a infeliz experiência de se perder enquanto estava em direção a um destino, talvez em uma viagem ou um passeio. Hoje em dia, com a popularidade do GPS, fica um pouco mais difícil se perder, ainda que eu já tenha sido deixado na mão pelo GPS também. E quando nós tomamos um caminho errado, muitas pessoas se perdem, e a pior coisa que uma pessoa que se perde pode fazer é o quê? É insistir no caminho errado. As pessoas às vezes se perdem e elas insistem em seguir em frente, porque elas acham que elas vão conseguir encontrar, sem ajuda, com essa obstinação, o destino correto. Quando nós nos perdemos, seguir em frente no caminho errado não nos leva ao destino correto. O melhor a se fazer é o quê? É parar onde você está e retornar. Insistir no erro não nos leva para o caminho certo. É preciso parar, abandonar o caminho errado e voltar para o caminho certo, que há de nos levar para o destino correto. É assim na nossa caminhada com o Senhor também. Quando na nossa caminhada com o Senhor, nós saímos do caminho da verdade, tomamos e não tomamos o caminho de volta, nós acabamos nos afastando ainda mais do Senhor e nos colocamos em uma situação de perigo, onde nós perdemos a segurança da nossa salvação, porque a nossa comunhão com Deus, ela é prejudicada. Não estou falando de salvação, você perde a sua salvação se você pecar. Eu estou dizendo que, à medida que quando nós pecamos e insistimos no nosso erro, nós perdemos a segurança da salvação e a nossa comunhão com Deus é prejudicada. E nessa noite a gente vai conhecer a triste história de uma igreja que entrou por um caminho de erro, por um caminho de pecado, e se recusou a abandonar este caminho e se afastou do Senhor, se separou do Senhor. Laodiceia foi uma igreja que se perdeu em seus pecados e, ao invés de parar e tomar o caminho de volta, ela estava vivendo de uma forma autossuficiente e orgulhosa, insistindo no erro como se estivesse tudo bem. E Jesus, então, envia para eles uma carta, a carta do arrependimento.
Uma carta em que ele chama essa igreja ao arrependimento, apresentando o arrependimento como o caminho de volta. E nós vamos olhar para essa carta nessa noite e nós vamos refletir sobre a maneira como nós devemos lidar com o nosso pecado enquanto nós vivemos neste mundo, nesta vida, aguardando pela vinda do nosso Senhor Jesus, para que a gente não cometa o mesmo erro de Laodiceia. Porque enquanto nós estivermos aqui neste mundo caído, nós estamos sujeitos aos efeitos do pecado que habita em nós, neste corpo fraco, neste corpo mortal que ainda há de ser glorificado. Nós constantemente lutamos contra o pecado que nos tenta e de forma insistente está tentando nos seduzir para nos levar a abandonar o caminho do Senhor e nos arrastar por um caminho de pecado. Quando nós falhamos, quando nós caímos, qual é o caminho de volta? Qual é a direção que o Senhor nos dá? É o arrependimento. Apocalipse, antes de nós entrarmos no texto propriamente, quero lembrar aos irmãos que Apocalipse é uma carta profética e apocalíptica escrita pelo apóstolo João às 7 igrejas da província romana da Ásia. Ele escreveu essa carta enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos, por ser um pregador do Evangelho. Nesta ilha, João teve 4 visões sobrenaturais, onde Deus revelou para ele aquilo que ele faria no fim dos tempos, através de Jesus Cristo, seu Filho. Então João aqui, ele está abordando as situações desafiadoras que aquelas igrejas estavam enfrentando, mas ele também está profetizando sobre o futuro. Ele está apontando para aquilo que Cristo vai fazer lá na frente. O apóstolo registra aqui a revelação da vitória final de Cristo, descrevendo a maneira como Cristo vai concluir a história. Apocalipse é sobre como Jesus, o rei, logo virá e irá derrotar de forma definitiva Satanás e os seus agentes, irá recolher o povo de Deus para a eternidade, onde nós desfrutaremos da presença de Deus, livres do mal, livres do pecado, da dor, da morte e do sofrimento para todo sempre. Este é o destino final de todo aquele que crê em Cristo para a salvação. E é por causa desta vitória garantida por Jesus Cristo que as igrejas da Ásia deveriam permanecer firmes, fiéis, mesmo com o Império Romano oprimindo eles com a sua tirania, mesmo com a sociedade afundada em libertinagem moral. Mas além de ser um chamado às 7 igrejas da Ásia, essa carta também, ela é um chamado a todas as igrejas do mundo através dos séculos, a também permanecerem firmes, fiéis, submissas a Cristo, enquanto aguardamos pela sua vinda. Por quê? Porque Cristo vence no final, e quem estiver com Cristo, vence com Ele. É sobre isso que é Apocalipse. E essa carta que a gente leu, é a última das 7 cartas que foram enviadas diretamente às 7 igrejas da província romana da Ásia. A carta escrita à igreja de Laodiceia. Essa é provavelmente, ao lado da carta de Éfeso, a carta mais famosa entre as 7 e também a mais mal interpretada. Quando nós paramos para estudar essas 7 cartas, é importante a gente investir um certo tempo estudando a história e o contexto de cada uma daquelas cidades que receberam daquelas igrejas, daquelas cidades que receberam essa carta, porque isso nos ajuda a entender melhor a mensagem que Jesus queria transmitir para cada uma delas. Mas, para entendermos a carta que Laodiceia recebeu, eu julgo ser impossível entender o real sentido dessa carta se nós não levarmos em consideração o contexto da cidade de Laodiceia. É justamente por isso que muita gente não entende, faz confusão com a carta, e a gente vai tentar fugir disso nessa noite. Laodiceia foi fundada pelos Seleucidas, pelos gregos, 3 séculos antes de Cristo. A cidade recebeu esse nome em homenagem ao fundador Antíoco II, em homenagem à esposa de Antíoco II, que se chamava Laodice. Laodiceia era uma cidade pagã, rica, orgulhosa, autossuficiente e independente. E um pouco mais adiante a gente vai entender o porquê. E quando nós lemos a carta que Jesus ordenou que João escrevesse e entregasse para o mensageiro de Laodiceia, nós vemos que a igreja em Laodiceia
compartilhava dos mesmos pecados que a cidade. Assim como a carta que foi escrita para a igreja em Sardes, não existe aqui, nesta carta, nenhum elogio, nenhuma palavra de aprovação. Essa carta traz apenas exortações e um chamado ao arrependimento. Porque a igreja de Laodiceia era uma igreja que, por causa do seu pecado, havia deixado de ter comunhão com Cristo. Cristo estava do lado de fora da igreja. Esta era uma igreja que não estava vivendo em união, em comunhão com Cristo, mas estava vivendo de forma obstinada, autossuficiente e orgulhosa no pecado, como se eles não precisassem mais de Jesus. E porque essa igreja estava agindo como se estivesse tudo bem, mesmo nessa situação, Cristo ordena aqui que João registre as suas palavras nessa carta com um chamado ao arrependimento. Nesta carta, Cristo faz um apelo à igreja de Laodiceia, chamando-a a se arrepender e mostrando para eles o caminho de volta, o caminho do arrependimento. É interessante que Cristo se apresenta aqui no verso 14 como Amém de Deus, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Cristo aborda a Laodiceia dizendo que Ele é a verdade de Deus, Ele é verdadeiro. E porque Ele é verdadeiro, Ele não pode e Ele nem vai fingir que está tudo bem entre Ele e a sua igreja. Mas Ele vai lidar com o pecado dela, vai expor o pecado dela, chamando-a de volta à verdade. Essa carta é para você que está aqui nessa noite e que pecou, e caiu, e que está longe do Senhor. Você que está aqui nessa noite talvez esteja vivendo na prática do pecado. Você que está relutando, se recusando a confessar e a abandonar o pecado e escolheu viver como se tivesse tudo bem, colocando uma máscara sobre a sua vida. Essa carta é um apelo amoroso do Senhor Jesus te chamando de volta. Deus vem até você através da palavra nessa noite para te dizer que Ele quer a verdade para você. Ele não quer nenhum dos seus filhos vivendo atrás de uma máscara de hipocrisia, orgulho e autossuficiência. Mas essa carta é também para todos nós que estamos sujeitos a cair e precisamos constantemente nos lembrarmos que o arrependimento é o caminho de volta, é o caminho para onde nós corremos, assim que a gente se dá conta que a gente se afastou da verdade. E a primeira coisa que o Senhor nos ensina sobre o arrependimento aqui, é que o arrependimento nos faz frutíferos. Cristo começa dizendo a Laodiceia que Ele conhece as obras daquela igreja. Ele diz que Laodiceia é uma igreja que não é nem fria, nem quente, mas morna. Ele, inclusive, usa palavras duras, palavras fortes, dizendo: antes você fosse fria ou quente, mas como você é morna, eu estou prestes a vomitá-la. E é aqui que as pessoas cometem o primeiro erro na hora de interpretar essa carta. Porque as pessoas acham que Jesus está falando sobre frieza ou calor espiritual. E quando você lê o texto rápido, é essa a impressão que dá mesmo. Como se Cristo estivesse dizendo assim: olha, Laodiceia, você não é uma igreja que tem uma paixão ardente por mim. O seu coração não queima por mim. Você não é zelosa. Mas você também não é uma igreja fria, sem vida, que não está nem aí para mim. Você é morna. Você está no meio. Tem gente que acha que Jesus está dizendo para a Laodiceia que ela é essa igreja que está dividida entre a indiferença e a paixão a Cristo. E que Cristo está dizendo para ela que deveria ser tudo ou nada, é 8 ou 80. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Até porque Ele diz: seria melhor se vocês fossem frios ou quentes. E não existe nenhum lugar na Bíblia onde Cristo diz que Ele prefere que nós, a sua igreja, sejamos ou super zelosos ou super indiferentes. Se Jesus estivesse falando sobre paixão espiritual aqui, então ser morno não seria ruim, porque morno é melhor que frio. Para a gente entender o que Cristo está dizendo aqui, a gente precisa conhecer um aspecto importante da região onde Laodiceia estava. Apesar de ser uma cidade rica e autossuficiente, Laodiceia sofria com a falta de uma coisa que era essencial e fazia muita diferença na vida de uma cidade, principalmente no mundo antigo: água.
faltava água em Laodiceia. Laodiceia estava em uma região chamada de Vale do Rio Lico. E ela estava exatamente no meio entre duas cidades, a cidade de Colosso e a cidade de Herápolis. Colosso estava na encosta de uma montanha que protegia a cidade e alimentava a cidade com água. Descia a água dessa montanha e essa água brotava na cidade de Colosso gelada, fresquinha, perfeita para o consumo. Era uma sorte imensa Colosso ter isso. Era uma baita de uma vantagem para aquela cidade. E aí do outro lado estava Herápolis, que apesar de não ter a mesma sorte que Colosso, de ter água potável em abundância, era conhecida pelas suas fontes de águas quentes, águas termais. Haviam diversas fontes termais ricas em minério que as pessoas buscavam em Herápolis para relaxar e fazerem certos tratamentos. Era como se Herápolis fosse um grande spa, um resort natural. Já Laodiceia não tinha nenhuma dessas duas coisas, não tinha nada disso, e dependia de um aqueduto que trazia, através dos canos, água de Herápolis. Mas quando essa água chegava em Laodiceia, ela chegava morna, cheia de detritos e suja. Era uma água que não servia para nada. Não dava para beber, porque a água era morna e suja. Se você já esqueceu uma garrafinha de plástico dentro do carro num dia quente, tentou beber depois, você sabe do que eu estou falando. Não era uma água que dava para te refrescar, não ia matar sua sede, mas ia talvez te causar ânsia. Mas também era uma água que também já não curava, não servia para tratamento nenhum, porque ela já não era mais quente o bastante e havia perdido seus minerais no caminho. Jesus está usando esse problema de abastecimento de água em Laodiceia para mostrar que a falta de arrependimento desta igreja, que estava obstinada no pecado, havia tornado essa igreja inútil, desprezível, infrutífera. Ela não servia para nada. A obstinação e o orgulho, a impenitência de Laodiceia em seu pecado, fez dela uma igreja que não produzia fruto algum. Uma igreja que não fazia diferença alguma naquela cidade. Uma igreja que estava vivendo uma mentira, de forma hipócrita. Uma vida cristã, de fachada, e que não tinha fruto. E Cristo, que é a verdade verdadeiro, Ele que sabe todas essas coisas, vem até Laodiceia e diz para ela que porque ela se recusa a se arrepender, ela se tornou infrutífera. E que caso ela não atenda o chamado ao arrependimento, mas insista em sua rebeldia, ela vai trazer sobre si o desprezo e o julgamento de Jesus. Esse primeiro trecho da carta nos ensina que quando nós nos recusamos a abandonar o nosso pecado e nos arrepender, nós nos separamos do Senhor Jesus e nossa vida espiritual, ela começa a minguar. Ela começa a declinar. Nós deixamos de frutificar. Nós nos tornamos inúteis. E se persistirmos neste pecado, nós atraímos sobre nós o desprezo de Cristo. Uma pessoa que se diz crente, mas que está no pecado e não quer largar, essa pessoa se coloca em uma situação onde ela não frutifica e ela não tem mais a segurança da salvação. O pecado nos separa de Cristo e por isso nós deixamos de frutificar e crescer espiritualmente. Mas quando nós nos arrependemos, a conexão que foi rompida pelo pecado, ela é restaurada. E nós voltamos a dar fruto e ter vida espiritual. É por isso que o arrependimento é algo que precisa estar constantemente presente na vida do cristão. Não pode ficar esquecido lá atrás no dia em que você toma uma decisão de entregar sua vida a Cristo. Afinal, você não deixou de pecar naquele dia. O arrependimento não é um evento passado que acontece lá atrás, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Nós somos pecadores que foram justificados, que estão sendo santificados por Deus. E neste processo nós tropeçamos, nós pecamos, porque ainda não somos perfeitos. Mas sempre que a gente tropeçar, o caminho de Cristo para nós é o arrependimento. Precisamos prontamente confessar, abandonar o nosso pecado para restaurar a ligação que o pecado quebrou e voltarmos a dar fruto. Porque quando nós não fazemos isso e permanecemos no pecado, deixamos de ser frutíferos. E estamos em um perigoso estado, onde não temos mais a segurança da nossa salvação.
Jesus explica isso muito bem no capítulo 15 do Evangelho de João, quando ele se apresenta como uma videira verdadeira. Imagine comigo uma árvore frutífera, com diversos galhos. Vamos pensar aqui numa goiabeira. Imagina que você vê uma goiabeira grande, cheia de goiaba. E aí você pega um galho cheio de goiaba dessa goiabeira e corta ele. Você desconecta ele da goiabeira. O que vai acontecer com esse galho? Com o tempo. Ele vai secar e vai morrer. Ele não vai dar mais fruto. Por quê? Porque ele está desconectado da goiabeira. É isso que o pecado faz conosco. Ele nos desconecta de Jesus. E o arrependimento constante é o caminho onde nós somos reconectados em Jesus. Porque é Ele quem nos dá a vida e nos faz frutificar. É impossível produzir fruto e ter vida com Deus sem Jesus. É impossível. É por isso que sempre que a gente peca, nós não podemos permanecer no pecado. Mas precisamos prontamente confessar, abandonar e voltar para Cristo. Então, se você está aqui nessa noite e você não está crescendo com o Senhor, você não está frutificando, a sua vida não está produzindo nada de útil para o reino, então isso só pode significar uma coisa: o pecado te desconectou de Cristo, aquele que é a nossa fonte de vida. E você precisa ser religado a Cristo para voltar a frutificar. Porque é impossível que uma pessoa esteja em união com Cristo e não esteja produzindo fruto de alguma forma. Desconectada de Cristo, a sua vida, ela deixa de ser genuinamente frutífera. Servir, abençoar outros, discipular, compartilhar o amor de Cristo com pessoas. Todas essas coisas, elas começam a desaparecer na nossa vida, porque sem a vida em Cristo, elas não fazem sentido. Se você permanecer nesse estado de obstinação, de orgulho, achando que você pode viver longe do Senhor, você vai atrair sobre você o desprezo e a condenação do Senhor. Porque a partir do momento que você se recusa a se arrepender, você se identifica com o seu pecado. E você abre mão da sua segurança em Cristo. Não acredite na mentira de que você pode dar um jeito, de que está tudo bem, de que se você for para a igreja, continuar indo para a igreja e se comportando segundo a cartilha evangélica, as coisas vão dar tudo certo e, você foi longe demais, ninguém precisa saber. Ainda que você faça uma coisinha por Deus aqui e ali, se você não estiver conectado a Cristo, isso não significa nada. Se você está desconectado de Cristo, as suas obras são infrutíferas. Elas são inúteis. Elas não têm valor algum para o Senhor. Porque aquele que é o amém de Deus, ele vê através da sua máscara de hipocrisia. E ele sabe quando a sua vida é uma fonte de água morna. Então arrependa-se. Porque o arrependimento nos vivifica, nos faz úteis, frutíferos, porque ele nos une a Cristo, quando o nosso pecado quebra a nossa comunhão com Ele. Mas além disso, a carta do arrependimento nos ensina também que no arrependimento nós reconhecemos a nossa miséria. No verso 17, Jesus diz que Laodiceia, em seu orgulho, na sua autossuficiência, ela não estava consciente do seu estado miserável. A cidade de Laodiceia era famosa por 3 fatores. Primeiro, Laodiceia era um centro bancário, onde as pessoas guardavam as suas riquezas. Pessoas daquela região viajavam até Laodiceia para depositar lá as suas riquezas, guardar lá. Isso fez com que Laodiceia fosse autossuficiente e independente em relação ao Império Romano. Laodiceia era uma cidade tão rica que ela foi devastada por um terremoto no ano 60 depois de Cristo. Mas ela se recusou a receber qualquer auxílio financeiro do imperador. E ela autofinanciou toda a sua reconstrução. O imperador quis mandar recurso e ela falou: não precisa. A gente vai se bancar. Além disso, Laodiceia era famosa por ser um centro médico. Havia ali uma famosa escola de medicina, que era principalmente especializada em tratar pessoas que tinham problema nos olhos, problemas de visão.
com uma espécie de pomadas e cremes que eles faziam das ervas daquela região. E o terceiro e último fator que fazia de Laodiceia uma cidade relevante era a produção de lã na cor preta. Os fazendeiros de Laodiceia criavam ovelhas de lã preta. E a lã preta era raríssima naqueles dias. As roupas produzidas com a lã preta eram roupas caras, luxuosas, difíceis de encontrar, eram cobiçadas por todos. Então Laodiceia tinha o ouro, ela tinha os colírios, tinha as roupas pretas caras, mas em sua autossuficiência, na sua recusa em se arrepender, Cristo, aquele que é a verdade, diz que espiritualmente eles são pobres, cegos e nus. Eles eram ricos neste mundo, mas eles não reconheciam a sua pobreza espiritual. E Jesus chama essa igreja a reconhecer a sua miséria e a buscar nele, pela fé, a sua riqueza. Se eles se arrependessem, eles receberiam de Cristo o ouro refinado, o tesouro do reino dos céus. Se eles se arrependessem, eles receberiam de Cristo vestes brancas de perfeita justiça, os seus pecados seriam perdoados, eles seriam justificados. Se eles se arrependessem, eles receberiam de Cristo discernimento espiritual para ver a verdade, para enxergar a vida com clareza. O ouro, a lã e os colírios da cidade de Laodiceia não poderiam fazer isso por aquela igreja, apenas Cristo poderia. E para que a igreja se apropriasse dessas riquezas espirituais, Cristo chama a Laodiceia a reconhecer a sua miséria. Ele, em sua graça, oferece a Laodiceia as riquezas da salvação. Tudo isso estava disponível. E ela poderia desfrutar de tudo isso, se arrependendo e se voltando para Cristo com fé. Esse trecho da carta nos ensina algo muito importante sobre o arrependimento. Ele nos mostra que parte do processo de arrependimento é reconhecer a nossa miséria e nossa pobreza espiritual. Pobreza de espírito é um sinal do cristão arrependido. Jesus vai dizer em Mateus 5:3 que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Confesso para os irmãos que eu pensava que ser pobre em espírito era continuar com o espírito de pobre, mesmo depois de ter ficado rico. Sabe aquelas pessoas que são muito ricas, mas que continuam gostando de coisa de pobre? Eu pensava que era isso. Isso não é ser pobre em espírito. Ser pobre em espírito é reconhecer a sua própria miséria espiritual. É reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que os nossos tesouros neste mundo não são nada. É reconhecer que as nossas obras de justiça não são suficientes para Deus e que sem a graça, sem Jesus, nós somos incapazes de fazer qualquer coisa boa e só Ele pode nos salvar. Se arrepender é reconhecer essa miséria, esse estado caído de pecado e correr para Cristo reconhecendo que é nele em que está a nossa riqueza, a nossa justiça, a verdade, a nossa salvação. Quem não reconhece a sua miséria, quem se acha espiritualmente, quem acha que é bom o bastante, que é justo o bastante, quem não consegue se enxergar como pecador carente, quem confia em si mesmo, é cheio de si, não se arrepende, não sabe o que é arrependimento. Para nos arrependermos, precisamos reconhecer a nossa miséria diante de Jesus. Qual é a postura do seu coração diante do Senhor Jesus hoje? Você é alguém que confia em si mesmo, que se orgulha do que você faz de bom? Se você é alguém que acha que não precisa de nada nem de ninguém, se você é alguém que se basta, se você é alguém que se acha melhor do que as pessoas que estão sentadas à sua volta, por causa do que você tem, por causa do que você faz ou por causa do que você não faz, você está longe do arrependimento. Você está cego para a sua própria miséria. Você consegue ver diante do Senhor o quão grande é o seu pecado?
Você consegue ver o quão fraco, o quão miserável, o quão dependente da graça de Deus você é? Ou você está cego para a sua própria miséria? Você é alguém que tem dificuldade em se humilhar e reconhecer seus erros? Quando você peca, você é alguém que prontamente reconhece que pecou e busca perdão? Ou você é alguém que fecha o coração, que busca colocar a culpa em outros, mas que se recusa a se arrepender e reconhecer a própria miséria? Essa postura do seu coração te impede de passar pelo arrependimento verdadeiro e te mantém longe das riquezas da salvação que estão em Cristo Jesus. Um sinal de que você está longe do Senhor Jesus, como Laodiceia estava, é que você é incapaz de enxergar a sua própria miséria. Porque quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais nós descobrimos como somos miseráveis e pecadores. À medida que você caminha com o Senhor e cresce na sua comunhão e na sua intimidade com Ele, você não vai descobrir que você é uma pessoa melhor. Você vai descobrir que você é muito pior do que você pensava. Jesus é como essa luz forte que expõe a nossa sujeira, a sujeira que existe em nossas vidas. E quanto mais perto dele nós chegamos, mais nítidas ficam as manchas. E mais manchas aparecem. Mas ele não faz isso para nos expor, para nos fazer recuar assustados. Ele nos faz isso justamente para que a gente reconheça a nossa miséria e coloque nele a nossa confiança. Jesus, nessa noite, através da palavra de Deus, está chamando você a reconhecer a sua miséria, a reconhecer que é pecador e a se humilhar na presença dele. Jesus está te oferecendo algo melhor do que o seu pecado. Ele está te oferecendo o reino dele, a justiça dele, o perdão dele, a verdade dele. Riquezas maiores e melhores, mais valiosas do que qualquer tesouro que esse mundo tem para te oferecer. E ele te oferece isso de graça. Essa grande salvação está à disposição de todo aquele que reconhece a sua miséria, se arrepende dos seus pecados e confia nele. E a carta do arrependimento se encerra nos ensinando que o arrependimento restaura a nossa comunhão com Cristo. Jesus alerta a Laodiceia que essas palavras duras que ele está trazendo aqui nessa carta são uma demonstração do amor dele por aquela igreja. Jesus ama essa igreja. E porque ele ama essa igreja, ele não pode, ele não vai deixá-la no pecado. Mas ele vai discipliná-la se for preciso. E ele não vem com essa disciplina para se vingar de Laodiceia, para punir Laodiceia, mas para que Laodiceia se arrependa. É uma disciplina com amor, uma disciplina que visa restauração e não destruição. E o verso 20 é outro verso muito mal interpretado dessa carta. Porque alguns pregadores vão usar esse versículo para dizer o quê? Que Jesus está batendo na porta do coração dos descrentes, doido para entrar, e que se você abrir, ele vai salvá-lo. Não é isso que esse versículo está ensinando. Esse versículo está falando sobre Jesus e a igreja, sobre Jesus e os crentes. Jesus diz aqui que a arrogância e o orgulho de Laodiceia colocou ele para fora da igreja. A comunhão deles estava rompida porque eles se apegaram ao pecado, eles não se arrependeram e eles deixaram de confiar em Jesus. E Jesus está batendo na porta, chamando Laodiceia a se arrepender. E Jesus diz que ele não está fazendo isso, que ele não está lá batendo na porta, porque ele quer entrar para ter uma discussão com Laodiceia. Ele vai entrar quando Laodiceia abrir a porta e ele vai jogar na cara daquela igreja toda a palhaçada que ela fez. Não. Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo diz que se eles se arrependerem e abrirem a porta para Jesus, Jesus vai entrar e vai comer com eles. Eles vão estar juntos novamente. A comunhão entre eles e Cristo será restaurada. Partilhar uma refeição, cear juntos,
no mundo antigo, e é assim até hoje, é um sinal de fraternidade, de comunhão, de unidade. E além disso, Cristo encerra prometendo que se eles se arrependerem, se eles reconhecerem a miséria e abandonarem o pecado, eles vão participar do reino eterno de Cristo com Cristo, quando Cristo manifestar sua vitória neste mundo mau. Cristo conquistou um lugar de honra ao lado do Pai, morrendo na cruz por amor a pecadores. A obra dele na cruz é completa e garante que pecadores arrependidos sejam herdeiros deste reino e reinem com ele. Se Laodiceia se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo, ela estará unida com Cristo e irá desfrutar das bênçãos futuras do reino com Deus em Cristo, aqui e na eternidade. Esse trecho final está nos ensinando que o arrependimento tem o propósito de nos unir a Cristo. O maior propósito do arrependimento não é simplesmente a gente se retratar diante de Deus e dos homens. O propósito do arrependimento não é tentar evitar as consequências ruins do pecado. Vou me arrepender porque senão eu vou me dar mal. O propósito do arrependimento não é um controle de danos. Vou me arrepender para não perder isso, para não perder aquilo. Ou para ganhar isso, ou ganhar aquilo. O propósito do arrependimento é restaurar o relacionamento. O nosso relacionamento com Cristo. O arrependimento restaura a comunhão que o pecado quebrou. Quando nós nos recusamos a nos arrepender, a mensagem que nós estamos enviando para Jesus é algo do tipo: eu não me importo com o nosso relacionamento. Eu não me importo que a nossa comunhão esteja rompida. Eu não estou interessado no nosso relacionamento. Eu prefiro continuar aqui, vivendo com o Senhor do lado de fora da minha vida. Sim, eu estou vivendo longe do Senhor, mas eu não vou voltar. Eu quero manter o Senhor aí, do lado de fora, enquanto eu estou aqui com o meu pecado. Como você se sentiria se o seu melhor amigo se tratasse dessa forma? Nós nos arrependemos para ter Cristo de volta, para voltar a ter comunhão com Ele e estar unido a Ele agora e para todo sempre. Para a gente entender isso melhor, quero compartilhar com os irmãos uma ilustração que o pastor John Piper apresentou certa vez em uma das suas pregações, que ilustra muito bem o ensino dessa carta. Imagine comigo que eu estava na minha casa e eu acordei, levantei da minha cama num dia de manhã e eu acabei tropeçando numa pilha de roupas que estavam no chão. No escuro, zonzo de sono, tropecei, me desequilibrei, bati o braço na parede e me machuquei. E aí imagina que nesse momento, eu fico louco de raiva, viro para minha esposa, a Natália, e grito com ela. Eu falo algo bem maldoso para ela, culpando ela pelo que aconteceu. Ela com toda certeza vai ficar muito chateada. Mas aí eu descubro que na verdade as roupas que estavam no chão eram minhas. Eu deixei lá. Eu tropecei nas minhas próprias roupas, culpei ela por isso, fui grosso e maldoso com ela ainda por cima. Agora imagina que nós dois estamos na cozinha, um certo tempo depois, no café da manhã. Estou sentado ali na mesa do café, minha esposa está ali no balcão, de costas para mim, e está aquele clima gostoso no ar, silêncio total. O cardápio do café da manhã é suco de limão com torta de climão. E todo mundo sabe o que precisa acontecer. Eu preciso me humilhar, reconhecer o meu pecado, me arrepender e pedir perdão. Eu preciso me arrepender. E a pergunta que a gente faz nesse momento é: por que eu quero ser perdoado? Existem algumas respostas para essa pergunta que são erradas. Existe uma única resposta certa. Uma resposta errada seria: eu quero ser perdoado, porque se eu não for perdoado, eu vou ficar com a minha consciência pesada o dia todo. Eu vou ficar me sentindo mal, eu vou ficar pensando nisso. Eu vou para a igreja e como é que eu vou cantar tendo feito o que eu fiz? Eu não gosto de me sentir mal desse jeito. Resposta errada. Outra resposta errada. Eu quero ser perdoado porque se minha esposa continuar chateada comigo, eu vou estragar a nossa vida sexual. Resposta errada. Isso é verdade mesmo. Mas essa resposta continua sendo uma resposta errada.
Outra resposta errada. Eu quero ser perdoado porque a Bíblia diz que eu tenho que pedir perdão. E diz que ela tem que perdoar e ser misericordiosa. E é assim que tem que ser, porque nessa casa a gente segue a Bíblia. A gente segue as regras da Bíblia nessa casa. Tem uma regra aqui na Bíblia que diz que tem que ser assim. E a gente vai seguir as regras. Péssima resposta. Qual que é o problema dessas respostas? Todas essas respostas desonram a minha esposa e elas são todas sobre mim. Qual é a resposta certa, então? Eu não quero ser perdoado porque eu quero uma consciência tranquila, ou porque eu quero romance, ou porque eu quero fazer as regras valerem na minha casa. Eu quero ser perdoado porque eu quero a minha esposa de volta. Eu quero que ela olhe para mim e que não haja mais barreiras entre a gente. Eu quero que haja paz entre a gente. Eu quero ter comunhão com ela. Eu quero viver em amor, em alegria com ela. E eu me arrependo e eu peço perdão para tirar do caminho as coisas que estão atrapalhando o nosso relacionamento. O seu pecado rompe a sua comunhão com o Senhor Jesus. O seu pecado destrói sim a sua vida, ofende o seu Criador, mas a grande tragédia do pecado é que ele nos afasta, ele nos separa dele. O pecado tem consequências terríveis na nossa vida, mas de longe, a pior das consequências é essa. A nossa comunhão com Cristo é quebrada. Se você está aqui nessa noite, você está em pecado e está se recusando a se arrepender, você está separado de Jesus. Você está mantendo Jesus fora da sua vida. Você deixou de compartilhar a sua vida com Ele. Você deixou de andar com Ele. Não existe relacionamento. E se você quiser restaurar essa comunhão, o caminho é arrependimento. É reconhecer a sua miséria, se humilhar, abandonar o seu pecado e pedir perdão ao Senhor. E veja o que o texto diz. Olha só como Jesus é amoroso. Olha só como Jesus é paciente e cheio de misericórdia. Nós pecamos. Mas Ele não é alguém que reage assim. Ah, é? Pecou? Então agora você vai ver, eu vou sumir e você vai aprender a dar valor. Não é isso que Ele faz. Mesmo Cristo sendo a parte ofendida da história, Ele vem até nós. Ele nos disciplina, se for preciso, para nos chacoalhar e fazer a nossa ficha cair. Mas esse tempo todo Ele está batendo na porta da nossa vida, querendo entrar. Não porque Ele quer esfregar o pecado na nossa cara, mas porque Ele nos quer de volta. Ele vem atrás de nós com o seu amor, com a sua graça. Ele nos ama. Ele morreu por nós. Ele fez uma aliança conosco. E a pergunta que você precisa fazer diante desse texto nessa noite é: você quer o Senhor de volta? Você quer essa comunhão restaurada? Então arrependa-se. E esteja sempre pronto a se arrepender de novo e de novo quando o pecado romper essa comunhão. Até o dia em que Cristo virá e irá triunfar sobre a morte, o pecado, Satanás, este mundo e tudo que há de desgraça por aí para sempre. Um dia onde o pecado não terá mais poder sobre nós e essa comunhão nunca mais será rompida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cristo está nos chamando a nos reconectarmos com Ele para sermos frutíferos. Ele está nos chamando a reconhecermos a nossa miséria e está nos oferecendo da sua graça salvadora. Ele está se oferecendo a nós. E todo aquele que atendeu o chamado ao arrependimento e abrir a porta, voltará a ser frutífero, receberá perdão e graça e terá sua comunhão com Cristo restaurada. Uma comunhão que começa aqui e irá durar por toda a eternidade, quando finalmente entrarmos no reino eterno daquele que irá vencer no grande dia. O que a carta que nós estudamos nessa noite nos ensina é que vencerá com Cristo aquele que atender o seu chamado ao arrependimento. Vencerá com Cristo aquele que atender o seu chamado ao arrependimento. Baixe sua cabeça. Junte-se a mim em oração, por favor.